O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, apareceu-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E na nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, cá estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. E tanto o primeiro quanto o segundo domingo do tempo da Quaresma de todos os anos, seja ano A, B ou C, serão sempre os mesmos evangelhos. No primeiro domingo, a tentação de Jesus no deserto. E no segundo, a transfiguração de Jesus. E claro, cada ano de acordo com a visão de um evangelista. Ano A que nós estamos pelo olhar de Mateus, ano B, Marcos e ano C, Lucas. Mas quando nós olhamos para o evangelho da transfiguração no dia de hoje, infelizmente, seja nos comentários das missas, na diocese, fora da diocese, na própria liturgia diária, a maneira como se é organizada as leituras, músicas, enfim, infelizmente nós vemos o mesmo erro. Por que eu falo isso? As pessoas olham para o evangelho da transfiguração como se o intuito no domingo da Quaresma fosse falar de Jesus se revelando como Deus.
Se isso fosse verdade, não teria por que nós termos todo dia 6 de agosto de todos os anos a festa da transfiguração de Jesus. Não teria por que celebrar duas festas com o mesmo enfoque e na mesma direção. Então, quando nós olhamos para o Evangelho da Transfiguração no tempo da Quaresma, a resposta está no último versículo do Evangelho, que é quando Jesus exorta Pedro, Tiago e João a não contar o que viram a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, o Evangelho da Transfiguração no dia de hoje não é falar de Jesus como Deus, mas é um anúncio da paixão, anúncio daquilo que viria a acontecer com Jesus tempos depois. E nos Evangelhos nós vamos ter 3 anúncios da paixão. Em cada um dos Evangelhos tem 3 momentos que Jesus fala que algo vai acontecer com ele, algo bom, mas para que esse algo bom aconteça, infelizmente, o Filho do Homem iria padecer aqui nessa terra. Então, quando nós vemos, por exemplo, Pedro, num determinado momento do Evangelho, quando Jesus faz um anúncio como esse, Pedro vira para Jesus e fala: não, mestre, não vou permitir que isso aconteça. Jesus exorta Pedro até mesmo de uma maneira muito severa, dizendo: Pedro, você ainda pensa com o coração do homem, você ainda não pensa com o coração de Deus. Então se coloque no seu lugar como discípulo, porque o mestre sou eu. Então, para que a gente entenda que Jesus vem preparando os seus apóstolos, discípulos, para aquilo que viria a acontecer com ele. E aí, as leituras da celebração no dia de hoje, por um lado, vem nos dar a esperança, mas por outro, vem deixar muito claro que para que as promessas de Deus se cumpram, algo precisa acontecer e nós também precisamos fazer a nossa parte. Aí nós temos a primeira leitura tirada do livro do Gênesis. E aí, logo no início, nós vamos ver a vocação de Abraão. E aí, quando nós falamos de Abraão como nosso pai na fé, que confiou em Deus, nós precisamos entender um pouco do contexto, porque tanto Abraão quanto outros grupos que viviam ali ao seu entorno não acreditavam em uma divindade apenas, mas acreditavam em várias divindades. Tinha a divindade para a colheita, tinha a divindade para a fertilidade, tinha a divindade até mesmo para pedir chuva, a divindade para poder ajudar a guerrear, enfim, eram vários deuses no imaginário dele. E aí o que nós temos? Nós temos um Deus falando diretamente com Abraão, e Abraão tendo experiência com esse Deus. E esse Deus deixando claro que ele era o único Deus verdadeiro, que só existia um único Deus e não vários, como se acreditava ou que se tinha na mentalidade religiosa daquelas pessoas naquele tempo. E é bonito porque Abraão confia até mesmo que até então nunca tivesse ouvido falar que existia apenas um Deus. E essa confiança de Abraão é o que o transforma, é o que o muda, é o que realmente acontece a sua conversão. Tanto que ele muda de nome, de Abrão para Abraão, para poder deixar claro que a experiência com Deus
mexeu com ele, mexeu com a sua vida e o transformou. E é bonito também de ver esse contexto no tempo da quaresma que nós vivemos. É que infelizmente a gente acaba se acostumando e assim todos os anos nós falamos: tempo da quaresma é tempo de conversão, é tempo de transformação, é tempo de mudança de vida. Tá, tudo bem, isso todo mundo sabe, da boca para fora é muito fácil falar, mas a questão está naquilo que está no nosso coração, estão nas nossas atitudes, ou como falando de uma maneira de acordo com a palavra de Deus, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa transformação tem que se dar nas obras. Fé com obras é vida, fé sem obras é morta. É a fé com as obras que nos leva ao céu e não o contrário. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas simplesmente falando: eu faço penitência disso, mortificação daquilo, estou deixando de fazer tal coisa. E aí eu me questiono: será que a pessoa está entendendo que é um compromisso assumido com Deus, ou simplesmente vai na onda porque está todo mundo fazendo? Aí nesses dias, depois que eu voltei dos meus dias de férias, nos atendimentos, muitas pessoas vinham perguntar assim: padre, qual que é a sua penitência? O que o senhor está fazendo? Enfim. E assim, com todo respeito, eu falava para as pessoas que me perguntavam, mas não interessa, e as minhas penitências, que são duas, é entre mim e Deus e mais ninguém. Não tem por que ficar espalhando aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, porque é algo muito pessoal. Depois de passar esse tempo, a gente até pode conversar e partilhar, mas até então a gente precisa falar menos e agir mais, deixar um pouco o discurso e ter as atitudes daqueles que estão nesse processo de conversão e de transformação. E assim, cito o seguinte exemplo: tem a pessoa que, por exemplo, está sem sobremesa, está sem comer doce durante esses 40 dias, até aí tudo bem. Aí essa pessoa é chamada para poder almoçar na casa de alguém, jantar na casa de alguém, enfim, e aí o anfitrião da casa oferta, depois do alimento, ali um doce, uma sobremesa. Aí aquele que disse aos quatro cantos da terra que está fazendo ali a penitência de sobremesa, fecha a cara na hora. E aí o alecrim dourado ainda acha ruim com a família, porque pensa que é uma falta de respeito. Não é falta de respeito. Quem fez a penitência foi você, não é os outros. Quem assumiu o compromisso de ficar sem doce é você, não é as outras pessoas. Então ninguém tem a obrigação de deixar de fazer um doce só porque você está de penitência. A penitência é sua, é você que assumiu o compromisso, é você que vai se esforçar e não os outros. E isso deve servir de exemplo para todas as demais penitências também que nós fazemos ou que estamos nos comprometendo a fazer nesse tempo quaresmal. Aí quando Abraão assume a fé, assume o compromisso com Deus, é interessante que Deus o manda sair da sua terra, manda ele ir em missão, não ficar ali no seu quadradinho ou no seu mundinho. E isso também é um ensinamento para nós que somos batizados. Nós, como cristãos, devemos viver a nossa vocação à santidade no mundo em que vivemos e também a missão de santificar o local onde nós estamos. Santificar no sentido de ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, a levar as pessoas a se encontrarem com o nosso Senhor.
É essa a nossa missão. E aí, mas infelizmente, o que nós vemos aí afora? As pessoas simplesmente de braços cruzados, cristão de braço cruzado, e aí usa a expressão que está esperando no Senhor sentado no sofá, sem mexer uma palha, ou sem fazer aquilo que lhe cabe. E aí ainda vai reclamar no fim de tudo que Deus é ruim, que Deus não escuta a sua prece, que Deus não atendeu. Mas claro, para que Deus possa agir, a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa relação com Deus é uma via de mão dupla, não de mão única, onde Deus é o nosso serviçal. Nós que mudamos, nós que nos convertemos, só assim que nós vamos de fato experimentar as promessas de Deus na nossa vida. Foi porque Abraão obedeceu aqui, confiou em Deus, e qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que a partir dele ele iria formar um grande povo, que a partir ali das atitudes de Abraão, na confiança de Abraão, Deus formaria um povo que lá na frente Deus vai chamar de seu, como o povo de Deus que foi batizado no deserto, na caminhada ali da libertação ao Egito. Então a gente precisa entender, para que Deus possa nos retribuir, nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, a vivência dos valores do reino, o esforço, a fidelidade aos mandamentos e, claro, sempre no esforço de nos tornarmos cristãos melhores, pessoas melhores, e isso nós não podemos esquecer. E uma coisa que precisa também ficar clara, e isso também nós vemos na primeira leitura, toda a nossa reverência e a nossa gratidão, não apenas a Abraão, mas a todo o povo de Israel, até os dias de hoje e até a segunda vinda de Jesus. Porque se nós estamos aqui falando de Jesus, falando do ressuscitado, falando daquele que muda, que transformou a nossa vida, que nos uniu novamente a Deus, ao Pai, foi porque o povo de Israel confiou lá atrás. E isso, com a graça de Deus, o Papa Paulo VI, na reforma litúrgica, toda sexta-feira santa nós rezamos aos nossos irmãos judeus, ao qual Deus quis falar em primeiro lugar. É que hoje em dia as pessoas acabam colocando até mesmo os seus amores políticos e ideológicos à frente, até mesmo da vontade de Deus, e tem hora que a gente escuta muita abobrinha. Por exemplo, um tempo atrás eu escutei que nós não deveríamos respeitar o povo de Israel, porque o povo de Israel de hoje não é o mesmo lá de trás. Então, se a gente vai usar essa lógica, então também não tem por que as pessoas nos respeitarem como povo de Deus cristão, porque nós não somos o mesmo povo que iniciou a igreja primitiva após a ressurreição de Jesus com os apóstolos. Então a gente precisa aprender a colocar um pouco mais o pé no chão, entender de fato a nossa doutrina, e que a revelação dada por Jesus precisa falar em primeiro lugar. Ah, mas eu não concordo. Paciência, é você que tem que mudar, não Deus. Ah, mas eu discordo. Paciência, é você que tem que mudar e não Deus. É nós que nos convertemos e não Deus que se curva ao nosso capricho. Aí nós temos o evangelho da celebração do dia de hoje, como eu disse no começo da homilia, que o intuito é falar da paixão de nosso Senhor. E aí, mas tem alguns elementos que são promessas de Deus se cumprindo e que acaba passando desapercebido, infelizmente. Então nós temos Jesus subindo a montanha, e na montanha acontece a transfiguração. Nós devemos lembrar o seguinte:
Deus sempre se manifestou para algumas personagens na montanha, por exemplo, Moisés. Toda vez que Moisés precisava falar com Deus, ele subia a montanha. E além de subir na montanha, foi na montanha que Moisés recebeu as tábuas da lei, onde ali, pela caligrafia de Deus, foi nos dado os mandamentos. Pois bem, nós temos Jesus que sobe a montanha. Então, aquilo que aconteceu com Moisés lá atrás, na pedra, agora nós vemos de maneira encarnada em Jesus. Nós vemos os mandamentos encarnados na pessoa de Jesus. E Jesus mostrou de todas as formas possíveis que é possível a vivência dos mandamentos, que é possível a vivência das bem-aventuranças, que é possível uma vida virtuosa e que é possível a renúncia do pecado. E não venham com a desculpa de que Jesus era Deus, mas era homem, e a divindade de Jesus só pôde se manifestar enquanto a sua humanidade amadurecia a sua relação com o Pai. Então Jesus veio mostrar para cada um de nós que nós não nascemos para o pecado, mas para a graça. Mas infelizmente, muitas vezes, não é a graça de Deus que nós escolhemos. Aí nós temos a figura de Moisés e Elias. Pois bem, Elias foi arrebatado ao céu. E qual que era a promessa? Que Elias um dia iria voltar. Pois bem, Elias foi arrebatado e o novo Elias se encarnou, que é Jesus Cristo. Moisés, no Antigo Testamento, libertou Israel da escravidão do Egito, fez o êxodo na caminhada ao deserto, rumo à terra prometida. Pois bem, Jesus agora é o novo Moisés, que agora não é libertar da escravidão física, mas da escravidão do pecado. E o novo êxodo, onde nós nos colocamos a caminho, não é mais em direção, não é mais no deserto, mas é em direção à eternidade, é em direção ao céu. Então Moisés e Elias aqui foram figuras que prefiguraram o que Jesus viria a fazer um dia. E quando nós olhamos para os apóstolos aqui, os apóstolos percebem que tem algo de especial acontecendo. E aí Pedro vira e fala: Senhor, vamos fazer então 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. Porque a Shekinah no Antigo Testamento, a tenda, era o sinal de onde Deus habitava, ou o sinal de onde estavam as tábuas da aliança. Então Pedro pensava que tinha que ser feito mais uma tenda para poder mostrar que aquele local estava a presença de Deus. Mas só que Jesus não permitiu. E por qual motivo? Deus, para nós cristãos, não está apenas na igreja, não está apenas na hóstia consagrada na capela do Santíssimo, na sua palavra, ou quando nós participamos da missa, quando é consagrado pão e vinho no altar. Claro que Deus está na igreja, nas partículas, nas hóstias consagradas, mas nós não podemos esquecer do seguinte: você e eu, como cristãos batizados, nos tornamos templos de Deus. Então Deus está dentro de nós. E o que eu quero dizer com isso? Então, aonde estiver um cristão, independente do lugar, ali deve estar a presença de Deus. Ali deve estar as pessoas enxergando Deus agindo naquele cristão batizado que está naquele lugar, dentro das famílias, no trabalho, nos estudos e em qualquer outra atividade ou relação que nós tivermos. E se isso não acontece, onde nós estivermos, Deus não está, então tem algo muito grave
acontecendo com o nosso discipulado. E não adianta, povo de Deus, nós precisamos nos permitir fazer um encontro pessoal com Jesus. E o grande problema, esse encontro pessoal, nós sempre chamamos da experiência do primeiro amor. Mas sabe qual é o grande problema hoje? É ver cristão, entre aspas aqui, que não fez experiência alguma com Deus e quer falar de Deus, ou quer exigir a atitude dos outros que ele mesmo não tem. E aí não tem como pensar que isso vai dar algum tipo de fruto. Nós precisamos nos permitir guiar, fazer essa experiência com o ressuscitado. E antes mesmo de cobrar dos outros, ou dizer o que os outros têm que fazer, o exemplo parte de nós. As atitudes partem de nós. Ah, padre, mas eu sou pecador. Ah, padre, eu sou miserável. Tá, todos nós somos. Mas isso não pode servir de muleta para os nossos braços cruzados, ou para poder dizer que o pecado é difícil que o pecado é difícil de ser resistido. Não, ninguém nos obrigou a estar aqui. Ninguém nos obrigou a estar aqui nesta igreja. Ninguém nos obrigou a ser discípulos de Jesus. E se nós estamos, assumimos um compromisso com Deus. Então Deus e as pessoas precisam, pelo menos, ver o nosso esforço e não as nossas desculpas. Como eu dizia no começo da homilia, é ter atitude e falar menos, porque da boca para fora qualquer um pode dizer, falar e assumir qualquer coisa. E aí, a segunda leitura da carta a Timóteo encerra toda essa nossa reflexão. E aí eu fico logo com o que está no começo da carta, que Paulo fala que a vivência do Evangelho precisa doer em nós. Mas em que sentido? Deve ou deveria doer na nossa alma quando nós não vemos o Evangelho ser aplicado, seja por nós ou pelos nossos irmãos. Isso deveria doer em nós, mas infelizmente, sabe o que nós temos? Desculpe a expressão, o maldito conformismo. Ah, porque as coisas estão difíceis, porque as pessoas não mudam, e aí vem toda a ladainha. Eu tive um professor no mestrado, na PUC de São Paulo, que falava que nós cristãos vivemos a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou ficar assim e não vão mudar. Isso não pode estar no nosso vocabulário. E se o Evangelho não vivido não dói em nós, eu volto a repetir, é porque nós não fizemos ainda uma experiência de fato com Jesus Cristo. É por isso que não nos incomoda, e é por isso que nós ficamos no conformismo. E sabe o que é mais triste muitas vezes de ter que ouvir e constatar? Que as coisas dentro da igreja são piores do que no mundo lá fora. Quantas vezes eu já tive que escutar de pessoas: padre, olha, eu me converti há pouco tempo, estou há pouco tempo na caminhada, mas eu estou desistindo. Por quê? Tentei fazer parte da comunidade, da paróquia, de pastoral, mas eu não fui bem acolhido. Isso porque em todas as pastorais movimentos, em todas as paróquias do mundo, sempre se reclama que falta mão de obra, falta pessoa para ajudar. Será mesmo? Será que falta ou nós que não acolhemos? E aí a gente tem que ouvir dessas pessoas que, padre, dentro da igreja é muito mais uma briga de ego do que serviço. Padre, é a pessoa ali que fica insegura porque não quer deixar o seu cargo, porque acredita pelas vozes da sua cabeça que tem algum status dentro da vida de comunidade e na verdade não tem nenhum, mas é o ego que fala mais alto. Então a gente precisa aprender a mortificar o nosso ego e aprender a servir mais,
como Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho. E não adianta reclamar das pessoas: ah, padre, é porque essas pessoas não foram perseverantes, é porque essas pessoas não quiseram nada com nada. Mentira, foi por irresponsabilidade da nossa parte. Então, quando a gente morrer, além de ter que prestar contas da nossa vida, que já é muita coisa, vamos ter que prestar conta da vida daqueles que se afastaram de Deus por conta dessas nossas atitudes. E sabe por que o mundo lá fora está difícil? Sabe por que os valores do reino não estão sendo vividos lá fora? Por conta da nossa omissão como cristãos, por conta da omissão dos cristãos no mundo lá fora, que se calam. E aqui realmente, quando se cala, é porque está consentindo, é porque concorda que aquele vício não tem problema, que aquele pecado não tem problema, ou que fazer mal ali naquela situação não tem problema. Cuidado, esse tipo de atitude está nos afastando do céu e as pessoas não estão se dando conta disso. Jamais, eu digo aqui jamais, Deus vai simplesmente se utilizar de um pecado para poder fazer com que a gente se encontre com Ele. Os pecados que nós cometemos, Deus não tem culpa de nenhum, porque foi irresponsabilidade da nossa parte. Foi porque infelizmente nós permitimos e consentimos com aquela situação ruim. E o que é pior, a pessoa ainda vai reclamar de Deus, porque não adianta, quem planta vento colhe tempestade. E aí a pessoa não quer aceitar a colheita ruim, mas a colheita ruim veio por quê? Porque plantamos mal, e Deus não tem culpa disso. Nós que precisamos ter a humildade de reconhecer: errei, falhei, não deveria ter ido por esse caminho. Senhor, me ajuda. Aí Deus, com certeza, a partir daí, daquela situação ruim que nós causamos, Deus vai nos ensinar algo para que a gente possa evitar e até mesmo ajudar a outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer também que falhamos e que erramos. E se eu posso dar alguma sugestão, se alguém ainda não teve alguma penitência ou algo assim, se esforçar para deixar a omissão de lado, independente da situação. Ah, padre, mas eu não concordo com aquele mandamento. Não importa, é verdade de fé, é você que se converte. Ah, padre, eu não concordo que a igreja conduza dessa maneira. Paciência, a igreja é salvaguardora da revelação, é você que muda, não a igreja. A gente precisa entender isso, que a conversão é da nossa parte, não de Deus. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, voltando o nosso coração a Deus e a sua graça, peçamos a Ele uma conversão sincera, que aonde nós estivermos, ali também esteja a presença de Jesus, e possamos ajudar também muitas outras pessoas a se encontrarem com o Senhor ressuscitado. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.